Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Aprendendo Mais, vídeo 10, os símbolos que representam a Palavra de Deus. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, lâmpada e luz, a seguir pão, leite, chuva e neve, água, espada, semente. Item 9, alimento sólido. Item 10, fogo e martelo. Item 11, juiz. Item 12, mel. Item 13, escudo. Item 14, espelho. Item 15, alimento. Item 1, introdução. Todos nós cremos que a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Inerrante porque não contém erros, é infalível porque não falha. A palavra de Deus é eterna. Jesus disse que passarão o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Ela será o juiz que julgará o mundo no último dia. Para os que creem, ela é alimento e arma, tanto de ataque quanto de defesa. A Bíblia é um tesouro inesgotável e incalculável que Deus deixou para nós. Ela é a perfeita revelação de Deus. O que nela se encontra é suficiente para que o homem tenha experiência da salvação eterna. Lembro-me sempre de João 5,39, quando Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Veremos no estudo de hoje alguns símbolos que representam a palavra de Deus. Será mais um encontro com as maravilhas de Deus registradas em sua palavra. Veremos a partir de agora os símbolos que representam a palavra de Deus. Item 2, lâmpada e luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Item 3, pão. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Item 4, leite. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Item 5, chuva e neve. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Item 6, água. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26. Item 7, espada. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Item 8, semente. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 11. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Item 9, alimento sólido. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14. Item 10. Fogo e martelo. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Penha é rocha ou pedra. Referência bíblica, Jeremias capítulo 23, versículo 29. Item 11. Juiz. Disse Jesus: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 47 e 48. Item 12. Mel. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Salmo 119, versículo 103. Item 13. Escudo. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Item 14. Espelho, porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Tiago capítulo 1, versículos 23 a 34. Item 15. Alimento. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias capítulo 15, versículo 16. O canal Palavra de Vida apresentou Aprendendo Mais, vídeo 10, os símbolos que representam a Palavra de Deus. São símbolos que nós, em alguma pregação, em algum estudo, nós podemos aplicar essa simbologia, a Palavra de Deus representando o alimento para as nossas almas, representando o leite, o pão, a lâmpada e a luz que nos leva, que nos conduz ao caminho certo, a fazer a vontade de Deus, a semente que nós somos gerados pela incorruptível semente que é a palavra de Deus. Nós ouvimos o evangelho da salvação como Nicodemos. Nicodemos ouviu Jesus falar, Nicodemos ouviu Jesus pregar. Nós vemos ali no evangelho capítulo 3 de João, né? No evangelho de João capítulo 3 nós vemos como Jesus foi trabalhando com Nicodemos, como Jesus foi pregando a palavra de Deus. Jesus falou da serpente no deserto, assim como a serpente foi levantada, assim também o Filho do Homem seria levantado. Jesus falou que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim Jesus foi gerando Nicodemos pela palavra de Deus. E nós vemos que depois Nicodemos, ele se converteu, ele se tornou um homem que defendeu Jesus Cristo da injustiça, do julgamento injusto, um homem que esteve com Jesus em sua morte. Ele ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus, ele levou perfumes para sepultar Jesus. Nicodemos foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Nós vemos o alimento sólido que nos sustenta, o fogo e o martelo, a palavra que quebranta o coração do homem, a palavra que será juiz, que vai julgar todo aquele que rejeitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a palavra que é escudo, que é espada, que é alimento, né? que é arma de defesa, que é arma de ataque, que é a arma que Deus nos preparou, é o espelho, porque nós olhamos para a palavra de Deus, nós conferimos nossa vida, confrontamos nossa vida com a palavra de Deus, então nós vemos aquilo que nós estamos fazendo de errado
A palavra de Deus, ela é como um espelho. Assim como a gente se aproxima do espelho, a gente vê uma mancha no rosto, a gente vê alguma sujeira, a gente visualiza o nosso rosto bem quando a gente está perto do espelho, nós olhamos o espelho e vemos como está o estado do nosso rosto. Assim também, quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós vemos como está o nosso estado espiritual e como nós temos a necessidade de ter o contato íntimo com essa palavra, o contato, o dia a dia com essa palavra. É a arma que nós não podemos abrir mão, é a espada, é o escudo que nós não podemos abrir mão, é o alimento que nós não podemos abrir mão, é a lâmpada que nós não podemos abrir mão, é o espelho que nós não podemos abrir mão. Essa é a palavra de Deus, a riqueza, o tesouro inesgotável que é a palavra de Deus, os segredos os segredos ocultos na palavra de Deus, que o Espírito Santo vai nos revelando no dia a dia, na medida que a gente vai tendo um contato com Ele, na medida que a gente vai tendo uma intimidade com o Senhor vai revelando para nós os segredos escondidos em Sua palavra. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.